Sei. Eu lembro que o meu pai falava assim para minha mãe que ele não sabia se o que ele ia receber, que ele sempre Ia dar pra comprar comida. para a gente sobreviver aquele mês. Então, assim, isso ficou na minha mente, porque eu ia dormir, eu escutava meu pai conversando com a minha mãe. E ele ficava assim, e ele falava assim, nega, eu não sei, viu? Eu não sei se esse mês a gente vai conseguir, pelo menos aí, né, comer, porque tá ruim. Acontece, eu sempre trabalhei aqui em São Paulo como empregada doméstica, e até um tempo atrás, alguns anos atrás, eu não tinha despertado ainda para os investimentos. Eu era aquela pessoa que eu gastava mais do que o que eu recebia. Eu era aquela pessoa que era muito influenciada pela publicidade ou porque achava que eu precisava agradar a mim mesma, né? Porque aí eu me vitimizava. Eu acho que muitas pessoas passam por isso num momento difícil, em um dia difícil. E quando eu falo assim, gente, não é porque eu sou diarista, porque hoje eu trabalho para médicas e eu entendo que essas minhas clientes, elas também têm dias difíceis no trabalho delas. Então, assim, não é porque eu sou diarista, todos nós enfrentamos dias difíceis, né? Só que aí, comigo já funciona diferente. Comigo, antes, eu pensava assim, eu preciso de algo, eu mereço, eu trabalho tanto, por que não? Eu vou comprar nem que seja parcelado, já que eu não tenho dinheiro, e muitas vezes nem era algo que, sei lá, era algo que eu precisava. Hoje em dia, não. A minha mentalidade mudou totalmente. Quanto mais difícil for o meu dia, mais eu quero acrescentar os meus investimentos. Eu abro mão de muitas coisas para investir mais, porque é como se dentro de mim eu quisesse acelerar o meu objetivo, alcançar logo o meu objetivo. Então eu falo, agora é que eu preciso investir, agora é que eu não vou gastar. Quer ser meu amigo, minha amiga, não me chama para gastar, só se for algo necessário. Porque eu sei que você gastar bem o seu dinheiro não é um gasto, é um investimento. Também eu preciso dizer que não é porque a gente tem que ser econômico que não pode tirar um dia de lazer, não é isso. O problema é que as pessoas, muitas vezes, gastam dinheiro que seria o mais importante para alcançar os seus objetivos e sonhos lá na frente, gasta com prazeres, com passeios, prazeres, lazer todos os dias. Então, assim, já é tão todos os dias o lazer que o lazer deixou de ser lazer, é algo cotidiano, é algo natural. Exatamente. Hoje comer fora já não é mais um lazer, né? É rotina. É rotina. Antigamente eu via que lá em casa, né? Eu sou de uma família muito humilde, eu vim da cidade de Tiradentes, né? E a gente só saía pra comer fora só quando era, sei lá, aniversário do meu pai, aniversário de casamento da minha família, do meu pai e da minha mãe, só nessas épocas, e olhe lá. Então, ou seja, a gente gastava, economizava muito, né? Conseguia economizar muito. Hoje, você sair pra comer na rua é normal. Então as pessoas hoje vivem com, assim, com aquele negócio, né? Que ela tem que comer fora todo dia, né, velho? E acaba gastando muito dinheiro, né? Sim. E o pior é, parando para pensar agora, Luana, esse negócio de querer sair para comer fora sempre, o pior é que muitas vezes as pessoas nem podem comer uma comida boa. E quando eu digo uma comida boa, não é de sabor, é uma comida mais saudável. Aí o que que ela cai Sim, muito no fast food, que faz mal para a saúde. verdade. E muitas vezes está deixando de comer uma comida saudável em casa, que preparou, que a mãe preparou, para estar comendo uma comida fast food, que tem muita fritura, sabe? E às vezes está até causando mal para a saúde. Porque nem todo mundo pode sentar em um restaurante e escolher um prato Realmente. nutricionalmente bom, né? No modo de Sim. falar. Então, adoece a saúde financeira e muitas vezes até a saúde física. E Vera, qual foi o momento que você começou a investir assim? Você já faz bastante tempo, não faz bastante tempo? Quanto tempo você investe? Então, eu comecei a investir mesmo em 2019, mas aí eu vendia os ativos, eu era bem Comprava e bagunceira. vendia, você era uma Comprava e trader. vendia. E, nossa, terrível. Mas antes, Luan, falando assim, né? Você falando de origem humilde, na hora minha mente viajou, né? Porque assim, eu morei na roça. Eu morei naquela casinha de pau a pique, né? Sei. E assim, e não tô falando isso para me vitimizar, porque minha infância foi bem feliz, né? Muitas dificuldades, mas bem feliz. E eu nunca imaginei que, por exemplo, hoje eu poderia, né, estar no YouTube gravando em um podcast. E isso, isso trazendo
a forma como eu via a minha família passar apertos financeiros, acompanhei o meu pai passando aquela situação do colo, né, que teve a inflação. Sei. Eu lembro que o meu pai falava assim para minha mãe que ele não sabia se o que ele ia receber, que ele sempre Ia dar pra comprar comida. pra gente sobreviver. Então, assim, isso ficou na minha mente, porque eu ia dormir, eu escutava meu pai conversando com a minha mãe. E ele ficava assim, e ele falava assim, nega, eu não sei, viu? Eu não sei se esse mês a gente vai conseguir, pelo menos aí, né, comer, porque tá ruim. A gente compra, quando vai pagar é outro valor. Eu não sabia exatamente o que acontecia, mas eu sabia que ele comprava por um valor e ia estar mais caro. Então, assim, nessa situação, crescendo dessa forma, crescendo ouvindo que se a gente não comprar nada parcelado, a gente nunca tem nada. Olha, foi uma mudança em tanto. Mas antes dessa mudança chegar na minha vida, eu cometi muitos erros. Como, por exemplo, comprar nem que fosse parcelado. E aí, quando eu ia ver, eu tinha mais para pagar do que o que eu tinha para receber. Nossa, então você sempre vivia meio que endividada, né? Sim. Porque eu recebia o dinheiro, pagava e você acabava não prosperando. Exatamente. Isso bem na minha adolescência. Sim. Era terrível, era terrível. Só que, chegando aqui em São Paulo, alguns anos depois, eu comecei a mudar minha mentalidade. No ano de 2014, eu queria prosperar e eu investi o meu dinheiro em uma pirâmide financeira. Eu perdi Sério? mais de 3 mil reais. Caramba, e você ajuntava naquele momento, mas você ainda não investia nos investimentos que tinha normal, né? Isso. Aí surgiu uma oportunidade Nossa, eu falei, travestida de uma pirâmide financeira, travestida de oportunidade, e você investiu 3 mil reais. Mais de 3 mil reais, porque eu falei, eu quero ser diamante, porque diamante ganha mais. É que eles tinham, né? Tipo assim, você investe tanto, você é diamante, ouro, não sei o que lá, né? Aí tem o prata, né? Sim. O ouro e o diamante. Eu falei, eu quero ser diamante, porque quando eu coloquei o meu dinheiro todo que investi, que cheguei a diamante, a pirâmide foi confiscada pela Polícia Federal. E quem foi que te indicou? Ixi, é uma pessoa de Minas Gerais que trabalhava com internet, Instagram, rede social. Instagram não, nem tinha. Acho que era Facebook, alguma coisa assim. Sei que eu... E ela parecia ser bem-sucedida, né? Nada, acho que ganhava conforme as pessoas também ganhavam. Dava para ver que não era. A pessoa não era o fundador, né? Era alguém que também entrou e queria ganhar também com os afiliados, né? Os afiliados, Sim. os cobaias. Mas aí eu perdi esse dinheiro, né? Imagina se eu tivesse investido isso numa ação, que eu tivesse investido no Bitcoin, Luan. Exatamente, Tava naquela época lá. milionária. Tava milionária. Meu Deus do céu. E aí foi muito engraçado, porque eu fiquei assim desapontada. Nessa época eu trabalhava como empregada doméstica, mas eu ganhava um salário bom. E curiosidade, eu trabalhava para uma pessoa que trabalhava na Bolsa de Valores de São Paulo. Mas ela não me falava nada sobre ações. E eu toda chegava até a comentar com ela. Olha, eu estou investindo numa empresa. Ela olhava para mim e falava assim, tem que analisar se a empresa é confiável. Mas nunca me falou nada, nunca... E eu falei, nossa, mas... E hoje esse senhor se chama Barsi, né? Qual o senhor? Acho que é o maior investidor da Bolsa. Ah, sim, o Barsi. Tô enchendo o saco, tá bom. O Barsi, né, o maior investidor pessoa física. Mas foi engraçado porque aí passou essa fase, eu falei, poxa vida. E aí eu fazia hora extra. Eu andava um tanto a pé para sobrar mais dinheiro, porque eu recebia a condução de dinheiro. Eu fazia bico final de semana, virava a noite trabalhando em hotelaria, porque eu falava, eu quero logo colocar meu dinheiro para virar diamante. Quando eu perdi, falei, nossa, o que eu fiz? 3 mil reais naquela época era muito dinheiro. Para hoje... Imagina, né? Era 2014. 2014. Só a inflação, né? Se você for colocar aí, já é quase o dobro, se for colocar bem. E naquele momento que você perdeu, o que você pensou, Vera? Você sabia ou não? Você não fazia a mínima ideia que era uma pirâmide? Não posso dizer que eu não fazia a mínima ideia, porque tinha pessoas que me alertavam, né? Mas falei, não, talvez não seja, porque tem... como é que era a propaganda? Tem um produto, essa empresa tem um produto de comercialização, né? Que era o telefone, o VoIP. Sim. Então, tinha um produto ali. Então, mas enfim, né? Para a Polícia Federal era uma pirâmide, pronto e já era. Quando eu perdi, eu não culpei ninguém. Eu falei, a culpa é minha. A culpa é minha. Me avisaram. Eu fui toda empolgada, colocando meu dinheiro. Amém. Perdi. Vou passar esse momento da dor, né, do erro, que é bom para a gente aprender. E também já fiz consórcio,
Já fiz título de capitalização há muito tempo atrás. Até que um belo dia eu chego em um trabalho que eu trabalhava, aí eu já estava como diarista. Isso já era em 2016. E você sempre pensou em investir? Eu não sabia assim exatamente o que era investir. Eu sei que eu queria alguma coisa que me desse rentabilidade. Sim, legal. E aí, quando foi um dia, eu estava num trabalho que era um trabalho bem árduo, bem puxado, e tinha 2 senhores trabalhando nessa casa, que eram 2 pedreiros. E eu estava bem cansada, e eu falei assim, seu Ademir, o senhor não conhece nenhum investimento que tenha um bom rendimento, né? Ainda brinquei com ele porque eu não aguento mais essa vida. E foi aí que ele pegou o celular dele e começou a mostrar o investimento que ele tinha numa renda fixa de um banco grande. E nessa época eu não entendia nada, mas depois eu me descobri que nessa época a Selic estava bem alta. E que esse investimento ele rende, deve ter ainda, 70% da Selic, ou é do CDI. Sim. Só que o investimento mínimo era R$ 5.000. Nossa, pra você ver como naquela época era difícil o acesso, né? Era um investimento considerado ruim, que o pessoal, a maioria das pessoas acham que é bom, né? Porque assim, Vera, eu e você que tem conhecimento, sabe que 70% da CDI hoje é um investimento ruim, porque você pode investir no Tesouro Selic direto e ganhar 100%, né? Mas para quem tá aí do outro lado, o gerente chega para você e fala, ó, eu tenho um investimento diamante que rende 70% do CDI. Sabe o que o pessoal do outro lado entende? As pessoas, né? Você que tá do outro lado, não. Mas as pessoas que têm pouco conhecimento falam, opa, vai render 70% do meu dinheiro, tá bom, né? Eu vou ganhar 70%. Só que esse investimento já não era mais a pirâmide, tá? A pirâmide Sim, lá em era 2014. um investimento de um banco grande. Que o mínimo para entrar nesse investimento era R$ 5.000. Hoje tem investimento de renda fixa que você começa com R$ 1, que rende 100% do CDI ou 100% uma taxa bem melhor do que antigamente, né? Aí ele te mostrou e você queria fazer esse investimento. Nossa, quando ele me mostrou, Luan, eu comecei a olhar e ele foi passando mês a mês. Assim, começou com 5.000, aí o primeiro mês, 30 dias fechou. Aí o rendimento ali que chegou, o montante era, um exemplo, eu não lembro exatamente os números, mas era 29 e alguns centavos. E eu olhei aquilo, falei, nossa, rendeu bem, a poupança não quer render isso. E aí ele falou, aí foi mostrando. No mês seguinte tinha assim em torno de R$ 30 de rendimento. Porque já não era mais os juros compostos, ele não vai incidir sobre o capital inicial, e sim sobre o montante, que o montante é capital mais os juros. Sim. E ia só aumentando os números. E já ia vencer o ano, porque essa era de um ano, e ele falou, Vera, já vai vencer, e quando vencer, aí vai vencer. E já estava chegando assim, Luan, no último mês, pelos meus cálculos, ia bater R$ 500 de rendimentos no total sobre esses 5.000. Caramba. Ali eu não entendia, mas eu fiquei pensando, e se o dinheiro ficar parado e esses números forem se multiplicando? Eu lembro que nesse lugar eu trabalhava bem desanimada, porque era bem puxado mesmo, mas nesse dia me deu um ânimo, que eu terminei meu trabalho, fiquei bem elétrica, assim, eu só pensava naqueles números que eu tinha visto. E foi aí que eu comecei a pesquisar e conheci o canal da Natália Arcuri, do Primo Rico, no Bruno Perini. E aí eu fui pesquisando. E aí comecei a comprar. E começou